todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre programação orientada a objetos. Nessa aula a gente vai aprender tanto sobre método estático quanto método de classe, ok? Pense comigo, o método de instância é aquele método onde você tem uma receita de bolo escrita num papel e qualquer pessoa que conseguir ler e seguir essa receita, ela pode seguir e fazer a receita do bolo sem precisar de uma cozinha. Como assim? Sem precisar de uma classe ou de uma instância, tá? A gente já vai entender melhor isso. Já o método de classe, ele é diferente, tá bom? Pensa assim, você também tem uma receita de bolo, só que você vai precisar de informações para poder seguir essa receita. Então, como por exemplo, informações sobre a cozinha onde será feita, que por exemplo pode ser uma classe. Se você, sei lá, se você vai usar um forno da cozinha ou se você vai utilizar o fogão referenciado naquela classe, ok? Então, existe uma diferença. No método estático, se você tem a receita, você consegue seguir ela sem precisar especificar uma classe ou uma instância. Já no método classe, você vai ter que especificá-los, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos criar aqui uma classe chamada carro, def init self maca igual maca. Isso aqui eu vou passar rapidinho, porque isso aqui a gente já aprendeu, né? Toda vez que eu instanciar a minha classe, o meu método init é inicializado automaticamente e eu quero que passe o que? A marca do carro. Tá? E aí eu vou atribuir para dentro de uma variável. E isso daqui nós já sabemos de cor e salteado. O que nós precisamos aprender aqui? Estamos sobre os métodos estáticos. Então, método estático e o método de classe, ok? Da nossa classe. Bora lá. Eu falei que o método estático e o método estático, ele tem um decorator para ele, tá bom? Por isso a gente aprendeu sobre decorator na aula passada, que é o arrobazinho que stact método. Eu estou falando para ele que esse método que eu vou criar agora, ele é um método estático. Que o método estático, eu falei o quê? Que um método estático, ele não usa o self ou a classe. Por quê? Porque ele não precisa eu falar para ele, especificar para ele qual é a cozinha que ele vai utilizar, ok? Eu não preciso falar para ele qual é o que ele tem que fazer, ok? Ele já tem a receita do bolo. Ele lê a receita e consegue seguir sozinho. Então, eu não preciso passar aqui, ó. Vamos lá, vamos criar aqui, ó. Método estático. Vou definir aqui, ó, informação geral. O método estático, eu não preciso passar aqui nem o self e nem a classe, ok? É isso. Então, o método estático não usa nem o self e nem a classe. Eu vou poder chamá-lo tanto pela nossa classe quanto pela instância da classe. Ele vai ser reconhecido. Por quê? Porque eu já estou decorando ele aqui. Eu estou falando que ele é um método estático. Esse método estático, gente, ele é útil em funções que não precisam ser... A gente não precisa modificar, ok? Então, se você não precisa acessar ou modificar essa classe, ela é muito boa aí para você colocar dentro da sua classe. Então, eu não vou precisar modificar ela, nem acessá-la pela minha classe ou instância. O método estático, tá? Jéssica, ainda não entendi. Bora lá. Vamos voltar lá para analogia. Eu falei que o método estático, ok? Ele é como uma receita de bolo que está escrita num papel. Então, qualquer pessoa que quiser acessar esse método, ele pode acessar. E eu não vou precisar especificar para ele se isso aqui é um objeto de uma classe, se isso aqui vai vir de um objeto de uma classe ou vai vir de uma classe, ok? Por quê? Porque eu não vou modificar nada aqui dentro, eu não vou fazer nada aqui dentro, ok? Então, eu vou poder chegar aqui e vou retornar aqui,
Carro são veículos de transporte, tá? E aqui, eu vou vir aqui e vou instanciar a minha classe, ok? Vou criar uma variável chamada carro, vou instanciar a minha classe carro e vou passar aqui Toyota. Então, eu posso vir aqui e acessar esse método estático, tanto utilizando a minha classe, carro.informação geral, quanto eu consigo acessar essa minha classe utilizando a instância da minha classe, que é o meu objeto carro. Tá? Aqui faltou 2 pontos. Vamos rodar. Então, carros são veículos de transporte, carros são veículos de transporte. Pronto, consegui. Bora agora para o método de classe, tá bom? Qual foi a analogia que nós fizemos? Nós falamos com o método de classe, nós também temos o que? Uma receita de bolo. Só que, ao contrário do método estático, onde a pessoa ela consegue seguir sem eu passar para ele o self ou a class, aqui eu tenho que passar a class, ok? Como assim? Eu tenho aqui uma receita de bolo, só que eu vou precisar passar informações sobre a cozinha onde vai ser feita, entendeu? Então, eu tenho que dizer para ele qual é o objeto, qual é a classe, ok? Qual é a cozinha, pensa assim comigo. Eu tenho um método class, só que eu tenho que falar para ele qual é a classe, ok? Então, eu vou ter que dizer as informações para ele. Como assim, Jéssica? Aqui eu não precisei passar o objeto da classe, nem o objeto da classe e nem a própria classe, ok? Mas aqui eu vou precisar. Então, eu vou decorar ele, decoreto, usando class método. E aqui eu vou falar assim, ó. Vou criar aqui, vou criar aqui um atributo, tá? Que vai ficar fora aí mesmo, que número de rodas. Então, o carro ele tem 4 rodas. Então, eu vou aqui, ó, mostrar número de rodas. Aqui eu vou precisar passar a minha classe, entendeu? E aí eu posso vir aqui falar aqui, ó, carros tem. Vou passar minha classe aqui, número de rodas. Tá? Então, bora lá. Enquanto o método estático você não usa nem o self, você não usa aqui, ó, você não usa nem o self e nem o class, no método class, no método de classe, você usa o class, ok? Então, você vai estar referenciando quem? A sua classe. Assim como no método estático, no método class, você consegue chamar a nossa classe, ou tanto utilizando a classe como a instância, tá? Então, isso aqui a gente pode fazer das duas formas. Então, mostrar número de rodas e mostrar número de rodas. Então, carro tem 4 rodas, carro tem 4 rodas, tá bom? Então, nós conseguimos utilizar. Bem, esse aqui é útil, lembra, gente? É útil quando eu não preciso acessar ou modificar nada que esteja dentro da nossa classe, ok? Então, eu não estou acessando a quantidade, quantas rodas tem um carro, e eu não vou precisar também modificar isso. Já no método de classe, ele é útil quando a gente precisa acessar, por exemplo, eu estou acessando a informação de quantas rodas tem um carro, e eu poderia também modificar esse valor, tá? Então,
Pensa assim, esse método meu que eu estou decorando como método de classe, eu vou acessar e modificar atributo da classe? Vou. Então, eu vou decorar ele como um método de classe. Ah, eu não vou acessar e modificar nada. Então, stacked match, ok? Então, esses dois carinha, é isso que significa, né? Eu sei, gente, que isso aqui é chatinho de aprender, entendeu? Mas eu tentei trazer de um jeito que fosse possível de compreender de uma maneira mais clara. Então, eu acho que, né, para mim, eu acho que a maneira mais clara é entender que o stacked método, eu não vou modificar nada, não vou acessar nada que tem dentro da minha classe. E eu não preciso passar o objeto da minha classe, nem minha classe. Por quê? Porque é igual uma receita de bolo. Está escrito no papel. Qualquer pessoa que lê consegue seguir sozinho, ok? Então eu tenho aqui a informação. Carros são veículos de transporte. Se eu passo essa informação para o usuário, ele entende, ele consegue seguir daqui sozinho. Ele sabe que o carro são veículos de transporte. Já o classe método, ele já é diferente. Eu preciso passar para ele informações. Por exemplo, eu preciso dizer para ele que carro ele tem o quê? 4 rodas. Se eu vou precisar, como posso dizer, mostrar, informar para o meu usuário, então não é mais um stacked método. Ele não consegue seguir isso sozinho. Eu preciso passar informações para ele. Então é um class método. E um class método, ele precisa ter o quê? O nosso class, tá bom? Então eu preciso passar a nossa classe para ele. E assim eu vou poder direcionar e informar o meu usuário, tá bom? Então eu vou poder dizer para ele, olha, isso aqui é uma receita de bolo. O que você precisa de informações aqui sobre essa receita é que a cozinha para você, aonde vai ser realizada, para você poder fazer esse bolo, está aqui no meu class, ok? E aí eu vou poder dizer algo como, sei lá, usa o forno dessa cozinha, tá bom? Referenciando quem? O meu class. Então eu vou poder dizer para ele assim, olha, mostrar o número de roda. Tô pegando aqui quem? A minha classe. Vai ser feita aonde? Dentro da minha classe carro. E eu estou referenciando essa classe, né? Então, class ponto número de carros. Ou número de carro, número de rodas. E aí eu estou falando, o carro tem tantas rodas. E isso eu consigo passar para o usuário, tá? Então, de uma maneira simples, isso daqui eu não vou modificar e nem vou acessar. Então, método estático. Vou modificar, posso acessar um método class, ok? Então, e o decorator a gente já aprendeu na aula passada, né? Como decorar. Então, muito simples aqui. Então, muito obrigada, pessoal. Vou descomentar aqui o restante para a gente poder ver todas as funcionalidades. Carros são veículos de transporte, o carro tem 4 rodas. Então, muito obrigada, pessoal, e até mais.